Primeiramente, boa tarde a todos, autoridades, empreendedores, empresários, senhoras e senhores. Inicialmente, eu queria fazer um agradecimento em especial ao senhor Gerdau e ao Cláudio pelo convite. Para nós é motivo de muito orgulho, honra estar aqui participando dessa discussão. E a gente vai contar aqui um pouquinho de um case que a gente vivenciou ano passado em escala nacional. Mas antes disso, eu queria contar um pouquinho da nossa trajetória, como é que a gente chegou nesse lugar e os desafios que a gente tem pela frente. Em relação... Vocês podem me ajudar com a apresentação? Então, vamos lá. A apresentação está ok? Joia. Vamos lá, consegui. Bom, quem é a Geek? Rapidamente. Bom, primeiramente eu sou o Mauro, eu não vou entrar em detalhes sobre a minha história, eu acho que é mais interessante contar a história da Geek, ela se confunde um pouco com a minha história. A Geek é uma empresa que junta dois ingredientes que eu diria que são bastante complementares e falam muito com os dias de hoje. Ela junta o propósito, então é uma empresa que acolheu pessoas que tinham um propósito comum, que é melhorar a educação do país e tecnologia, né? Através dessa junção, dessas duas dimensões, a gente conseguiu atrair muitos talentos para a organização e trazer uma inovação relevante. Eu vou poder falar um pouquinho disso para vocês. Bom, qual é o problema que a gente quer resolver? Eu não vou ficar entrando em detalhes sobre o problema da educação no Brasil. Eu acho que todos nós conhecemos e eu acho que é o grande entrave quando a gente fala em competitividade. Mas, basicamente, a gente tem um problema de qualidade e de evasão, né? Hoje, 50% dos alunos do ensino médio não conseguem concluir o ensino médio, 10% atinge o mínimo de proficiência em matemática e 15% atinge o mínimo de proficiência em português, em línguas. Na verdade, esse resultado é um efeito de um problema anterior que acontece no Fundamental 2, onde o aluno praticamente passa 4 anos sem conseguir aprender nada. Então, mais do que um problema de qualidade, um problema de evasão, eu acho que a gente tem um problema de desperdício de vidas que estão lá nas escolas e que não estão conseguindo aprender. E aí vem o dilema, é o aluno que não aprende, a escola que não ensina, mas o fato é que nós não estamos conseguindo evoluir. Então, eu vou contar um pouquinho. Se a gente coloca em números, uma régua que é muito usada aqui é o Enem. Então, aqui mostra um pouquinho de onde nós estamos. As escolas privadas do Brasil, que representam 15% da população de alunos, conseguem atingir, em média, 550 pontos Enem, enquanto a escola pública consegue atingir 486 pontos Enem, né? Ambos estão desempenhando muito mal. Se nós queremos ser um país competitivo, nós temos que estar em torno de 650, 700 pontos. Então, nós temos um problema sistêmico. É lógico que existem nichos de excelência que precisam ser reconhecidos, mas o problema é sistêmico. Bom, qual que foi a nossa aposta em 2013? A gente costuma dizer, numa empresa de tecnologia, que é a nossa hipótese. A gente está frequentemente fazendo experimentos e testando hipóteses. Então, qual que era a nossa aposta? A nossa hipótese é que a aprendizagem personalizada, ou adaptativa, como é conhecido lá fora, suportada por inteligência artificial, que a gente aqui chama de motor de recomendação, pode entregar uma aprendizagem mais efetiva, de qualidade e acessível para todos. Foi assim que a gente nasceu, foi com esse sonho de entregar uma educação em escala acessível, de alta qualidade, baseada em tecnologia. E essa jornada começa em 2013, quando a Geek decide abrir a plataforma Geek Games, para todos os estudantes do Brasil, gratuitamente. Inclusive, isso chamou muito a atenção das autoridades, e eu acho que aí começam os paralelos, né, e a ruptura que o Ceni trouxe. Olha, as coisas estão mudando e radicalmente. E a gente conseguiu, no nosso primeiro ano, atender 600 mil estudantes que se preparavam para o Enem. Né? Então, aí começa uma trajetória, só para explicar um pouquinho o que a gente faz, porque às vezes a gente
falar é uma tecnologia adaptativa e ninguém entende muito bem, mas vamos pegar o caso da Luísa, 16 anos, ela estuda na escola de Pernambuco, uma escola pública. Ela tem uma nota hoje, a gente fez um microdiagnóstico dela e a gente consegue reproduzir isso relativamente bem dentro da plataforma. Ela tem uma nota de 433 pontos e ela quer passar em medicina. E ela tem um problema. Para ela conseguir fazer isso, ela tem que acessar outros recursos além da escola pública. Só com a escola pública ela não vai conseguir. E a conclusão dela é, eu não posso sonhar com medicina, eu não posso pagar por isso. E aí entra a Geek tentando trazer uma solução acessível e de qualidade para todos. Tipicamente, um roteiro de estudo de um aluno, ele é mais ou menos pré-fixado, né, seja pelo livro didático ou por EADs tradicionais, onde ele segue um fluxo de estudo padronizado. O que nós propusemos, ou a nossa hipótese, é que a gente poderia desenvolver um plano personalizado, adaptado a cada estudante. É como se a gente tivesse uma escola para cada aluno, né? Simplificando bem o problema. E tá aqui um pouquinho o resultado. O que vocês estão enxergando nessas bolinhas coloridas aí, toda essa arquitetura, ela é um grafo de objetos de aprendizagem de matemática. Essas setinhas entre os objetos são as correlações de pré-requisitos e dependências entre essas áreas de conhecimento da matemática. E, basicamente, o que a gente faz? A gente diagnostica a aluna, né, o estudante, consegue identificar em que nível de proficiência ele está e começa a criar um plano que faça sentido para ele. E ele começa a estudar de acordo com as necessidades individuais dele. Então, mais ou menos aqui, isso aqui é uma simulação real de um estudante. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe porque o tempo é curto. E onde a gente chegou depois de 3 anos? Então, a gente trabalhou duro 2013, 2014, 2015, no 4º ano, na verdade, com o apoio do SESI e, em parceria com o Ministério da Educação, nós fomos convidados a sermos a plataforma oficial de preparação para o Enem. Então, todos os alunos concluintes do ensino médio foram convidados a estudarem junto com a gente, né? A gente seria a plataforma de estudos dessa turma. O que aconteceu? Então, só para colocar em perspectiva, eu acho que é importante, a gente acredita, a gente não conseguiu medir isso muito bem ainda, mas talvez esse tenha sido o maior projeto de educação em larga escala do mundo. Tá? O número de só para vocês terem noção, a gente aplicou ao longo do ano mais de 2 milhões de simulados, né, onde os estudantes avaliam a sua proficiência. Então, é um projeto realmente que chamou muito a atenção, inclusive do mundo inteiro, e depois eu vou contar um pouquinho do impacto disso. Mais de 4,5 milhões de alunos se inscreveram, né, na plataforma. Isso significa 57% do total de participantes, de candidatos no Enem. O programa beneficiava apenas 1,5 milhão, que era o foco do projeto, os alunos concluintes. A gente conseguiu ter uma penetração em 99,8% dos municípios. E a gente tinha uma brincadeira lá na Geek, que a gente entrava no Google, que é possível mapear em tempo real como é que está o estudo, e a gente chegava numa cidadezinha pequena, lá do interior do Nordeste, e lá tinha um aluno estudando através da Geek. Então, isso mostra um pouquinho do potencial, né, de forma bastante prática, o potencial de penetração da tecnologia. Nós chegamos em mais de 20 mil escolas e conseguimos, em tempo real, entender como os alunos estavam estudando, aonde estavam estudando e como eles evoluíam. Então, nós criamos um mapa em tempo real, que era disponibilizado para o Ministério da Educação, secretarias, municípios, a nível de escola, que permitia um entendimento de como cada aluno estudava e como cada escola estava desempenhando, a ponto da gente ser capaz de predizer, inclusive, qual seria a nota média do Enem de 2016. Esse foi o nível e a abrangência do projeto. Bom, só para avançar um pouquinho mais rápido, estou preocupado com o tempo, perfil dos estudantes.
63% se declararam do gênero feminino, 36% masculino, a maior parte alunos com menos de 18 anos, que era o grande foco do projeto. Mas aqui vem a parte mais interessante. 82% desses alunos estudaram a boa parte do tempo na rede pública, então a gente conseguiu chegar em quem mais precisava, e aí a gente começa a quebrar alguns paradigmas de acesso à rede, à tecnologia. Eu consigo ou não consigo? Sim, é possível. Né? De modo criativo, os estudantes, quando querem estudar através da tecnologia, eles conseguem acessar redes, e hoje a tecnologia está ficando cada vez mais poderosa para acessar essa tecnologia. 30% apresentavam um nível socioeconômico baixo, né, em função da escolaridade da mãe, e 18% trabalhavam e 38,5% estavam procurando trabalho. Então, a gente conseguiu chegar em quem realmente precisava. E aí vem uma curiosidade. E aí, como é que foi o estudo de fato? Né? Como é que foi o engajamento? Bom, esse número para nós foi uma surpresa bastante grande. Quando a gente pega o número de acessos diários vezes o tempo médio de acesso, os alunos que efetivamente estudaram, porque daí não são todos que estudam, obviamente, e depois a gente pode falar sobre isso, daí vai precisar de um dia inteiro talvez, mas os alunos que entraram na plataforma e estudavam, eles ficavam em média 57 minutos por dia conosco, enquanto a média no Facebook que é bastante alta, né? Se a gente for olhar, 44 minutos por dia em Facebook ou 12 minutos no Instagram. E aqui eu acho que é registrar. A gente está falando a língua do jovem. Ele se conecta, ele se identifica, ele se engaja com a linguagem digital. Esse é o lugar dele hoje. Né? E qual foi o impacto? Resumindo a história, o que a gente conseguiu entregar a partir desse projeto? O primeiro grande resultado, e esse resultado ele foi validado por uma avaliação externa, a gente conseguiu fazer com que o aluno que estudou através do plano personalizado, ou seja, aquele plano produzido pela inteligência artificial, pelo nosso motor de recomendação, ele conseguiu evoluir na sua aprendizagem 5 vezes mais rápido do que os alunos que seguiram uma trilha fixa. E isso mostra o poder da inteligência a favor da aprendizagem. E esse é um dado que a gente está ainda estudando como submeter isso para as academias, enfim, para avaliar isso melhor, mas isso foi feito com base em auditoria externa, enfim. Então, a gente não imaginava esse impacto e é um grande questionamento em relação à aprendizagem adaptativa. Funciona ou não funciona? A nossa conclusão é, sim, funciona. E a outra grande entrega desse projeto foi que os alunos que estudaram de forma intensiva na plataforma, consumiram um conteúdo relevante na plataforma, eles conseguiram, em média, avançar 72 pontos na aprendizagem, na nota TRI, que é a nota Enem. Certo? Isso em média. Alunos de escola pública conseguiram ganhos superiores a esse valor, porque eles partiram de uma base um pouco menor. E aí, só para fazer uma provocação, então, a gente tem soluções disponíveis para alavancar a aprendizagem no curto prazo. É lógico que a gente não entende que a tecnologia, que a plataforma adaptativa é a única solução. Na verdade, não existe solução única, a gente tem que atacar em várias frentes, mas ela sim, ela pode pelo menos trazer um pouco mais de equidade, porque se a gente conseguir somar 70 pontos ao desempenho padrão de um aluno de escola pública, sim, ele vai poder competir em condição de igualdade com os alunos que hoje têm acesso à rede privada. Então, está aí a história real da nossa querida aluna. Ela conseguiu 871 pontos, ela passou em medicina e está seguindo a vida dela e explorando todo o seu potencial. O fato é, juntos a gente pode ir mais longe. Né? Foi um projeto que a gente se orgulha muito de ter feito, foi uma honra, para nós foi um sonho realizado, porque a GIC nasceu com esse DNA de impactar a educação pública brasileira. E a gente está se esforçando para estar cada vez mais dentro desse lugar, dentro da escola pública, tentando tecer parcerias e entender um pouco mais como que a gente pode se relacionar com esse desafio e ajudar. Isso só foi possível por uma série de parcerias e apoios, só é possível pela resiliência e pela paciência dos nossos investidores, né? E enfim, isso, só finalizando, gerou uma série de reconhecimentos, entre eles a gente foi reconhecido ano passado pela WISE, que é considerado o Oscar da educação mundial, como uma das 6 mais inovadoras tecnologias do mundo.
E aí eu acho que chega de novo um pouco no que o Ceni trouxe, que sim, existem nichos de excelência. Eu acredito que em tecnologia para a educação, sim, o Brasil está se tornando um polo de inovação. De alguma forma, eu acho que a gente representa um pouco isso. Não só a Geek, mas outras empresas inovadoras em termos de educação podem fazer muito pela educação do país. Existe uma dificuldade muito grande nessa contratação de tecnologia ainda, né, do poder público em relação às empresas. Esse eu acho que é um dos grandes entraves. Mas, sim, existem caminhos, não são os únicos caminhos. E a gente espera poder ajudar cada vez mais o Brasil a avançar no seu desafio e se tornar cada vez mais competitivo também. Então, obrigado pelo tempo. Desculpa se eu excedi o tempo, foi um prazer estar com vocês.